Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui dessa sexta-feira. Vamos esperar um pouquinho aí para o Instagram chamar o pessoal. E aí quem estiver assistindo depois no gravado, seja bem-vindo também. Tânia Reis já entrou. Boa tarde aí para quem está chegando. Quem estiver chegando aí já me dá um feedback aí se meu áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir legal. Só para eu confirmar aqui se o áudio teve alguma falha. Sejam todos bem-vindos, Tânia, Maridalva, Tom, Joana. Boa tarde aí para vocês. Dá um ok aí se o áudio tá legal. Pelo visto sim, né? Beleza. Só alguns segundinhos aqui, um minutinho, só para o Instagram chamar o pessoal aí. Beleza, obrigado, Tânia. Show de bola. Hoje nós vamos conversar aqui sobre dor lombar. Então eu acredito que a maioria das pessoas que vão estar presentes aqui nessa live são pessoas com quadro de dor lombar, né? E aí eu escolhi esse título, né? E coloquei lá para vocês votarem, porque é uma das coisas que eu mais vejo no meu dia a dia nos atendimentos. Essa questão dos desafios das pessoas que têm dor lombar. E eu vejo que a maioria das pessoas não tem consciência desses 3 desafios que eu vou falar aqui para vocês. E se eu não tenho consciência, se eu não tenho clareza de algo, fica muito mais difícil para eu resolver esse algo. Vocês entendem? Vocês concordam comigo? Se eu tenho um problema que eu não sei exatamente qual é esse problema, fica muito mais difícil para eu resolver esse problema quando comparado com o problema que eu sei o que está acontecendo. Certo? Isso em qualquer esfera da vida, de qualquer forma a gente vai ter esses desafios, certo? Então eu vou trazer especificamente aqui para questões de dor lombar, esses desafios para as pessoas que têm dor lombar. Outro dia a gente conversa sobre cervical, torácica e outras coisas, tá bom? Ó, já vi ali que o Tom já colocou uma pergunta. Tom, vamos fazer o seguinte, cara. Eu prefiro que as perguntas sejam feitas na interrogaçãozinha que tem aí embaixo, se você puder deixar lá, porque aí como vai surgir as pessoas entrando e comentaram, ela vai ficar difícil de eu encontrar depois. E eu gosto de deixar para responder as perguntas mais no final, depois que a gente conversa sobre o tema principal, tá bom? Então deixa a sua pergunta ali na interrogação, só clicar ali, deixa, todo mundo que tiver perguntas também pode colocar lá. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é para compartilhar. Clica nessa aviãozinho que tem aí e compartilhe com pessoas que você sabe que tem dor lombar, né? Não é sair também enviado para qualquer um, que às vezes enche o saco isso, a gente receber coisa que não tem interesse pra gente. Então, se tem alguém que você sabe que tem dor lombar, que vem lidando com isso já há algum tempo, compartilhe e chama a pessoa para vir aqui para a live pra gente conversar junto aqui, tá? Ó, e lembrando também que ao final dessa live, talvez, vai depender de como o comportamento de vocês aqui, talvez eu vou dar um presente aqui para vocês, tá? Para as pessoas aí que têm interesse em fazer uma consulta, fique até o final, que no final eu vou dar uma senha aí para vocês aí que vai ajudar em algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar aqui, né, sobre o tema nosso principal. Então o título da live é 3 grandes dificuldades que tem dor lombar e como superar essas 3 grandes dificuldades. Primeiro é o seguinte, ó, muitas vezes a pessoa acha que quando eu falo dor lombar, é só a dor na região lombar, certo? Só que eu quero que vocês considerem aqui toda dor que é região lombar e que irradia para a perna, seja a perna direita, seja a perna esquerda ou as duas pernas, tá bom? Então vocês podem considerar uma dor que é região lombar, uma dor glútea, uma dor na região da coxa, uma dor na região da panturrilha, uma dor que desce aí. Existem casos onde a pessoa sente apenas na panturrilha, só que o problema está lá na lombar, é uma dor referida, certo? Que está saindo lá de uma causa neural, muito provavelmente. Não necessariamente, mas muitas vezes sim, tá? Então assim, considerem todos vocês que têm essa dor, região lombar, glúteo, perna, coxa, toda essa região aí, tá bom? Tudo que eu for falar vai servir para isso tudo, porque é o que a gente mais tem pesquisas hoje em dia para mostrar essas questões de dor lombar, porque ela gera muita incapacidade no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A dor lombar é bastante estudada por conta da incapacidade que ela gera. Isso vai ter impactos financeiros, né, na indústria, no comércio, na política e tudo isso, porque ela vai tirar pessoas do trabalho. Então o impacto é muito grande que a dor lombar causa no mundo. Ó, o primeiro grande desafio que eu selecionei aqui, na verdade eu vou falar mais do que 3, tá? Coloquei 3 no título, mas eu acabei que tem mais coisas e no final eu falo mais algumas para vocês.
Mas o primeiro grande desafio de quem tem dor lombar é a chamada informação nocebo. Fala para mim aí, vocês já ouviram esse termo? Nocebo, informação nocebo? Digita aí para mim aí, sim ou não? Vocês têm noção do que é nocebo? Essa palavra, N-O-C-E-B-O. Eu acredito que a maioria das pessoas não conhecem essa palavra. Às vezes já ouviu aleatoriamente, às vezes até já ouviu eu falar, mas é importante vocês entenderem. A palavra nocebo, uma palavra que vem do latim, ela significa prejudicarei. Então, informação nocebo, que é o primeiro grande desafio aí de quem tem dor lombar, é uma informação que vai prejudicar a pessoa, certo? Ela é o contrário, podemos dizer aí, da outra expressão que também é bastante usada, que é o placebo. O placebo é eu agradarei. Então, o placebo é algo que vai ajudar. Agora, nocebo é algo que vai prejudicar, certo? Então, o que é o placebo mais comum aí, que talvez vocês vão lembrar, vão ter consciência? Quando a pessoa, você já deve ter visto na televisão, alguma coisa assim, que fala assim, fez uma pesquisa, pegou um grupo de pessoas e deu um comprimido lá verdadeiro para ela, e o outro grupo deu um comprimido de farinha. Ou seja, não tinha nada naquele comprimido. Só que a pessoa que estava recebendo, ela não sabia. Então, aquele grupo ali, só os pesquisadores sabiam. E a pessoa que toma o comprimido de farinha, muitas vezes ela vai melhorar tomando nada, tomando água simplesmente. Porque ela acreditou que aquele comprimido tinha algo que poderia trazer algum benefício para ela. Isso é o efeito placebo. Ela melhorou por conta disso, certo? E o placebo, apesar de a gente usar ele bastante para entender se algo funciona ou não, ele é positivo, certo? Então, se eu faço alguma coisa e você melhora, e se essa coisa não tem uma comprovação aí que ela de fato melhora, mas se você melhora, isso é o mais importante, né? Além de tudo. Só que o profissional da saúde, ele não deveria trabalhar pensando nisso, né? E eu não trabalho dessa forma. Eu procuro trabalhar usando coisas que eu sei que tem comprovação que funcionam. Então, tem N outras coisas aí que é muito usado para tratamento de dor lombar que não tem comprovação que funciona. E ela acaba gerando uma melhora em algumas pessoas por conta desse efeito placebo, certo? Que é o contrário do primeiro grande desafio de quem tem dor lombar, que é o efeito nocebo, que é algo que vai fazer mal para a pessoa, tá bom? Vamos explorar um pouco mais essa questão do efeito nocebo agora. Já que vocês entenderam o contrário, que é o placebo, vamos falar do nocebo, que é o grande desafio que vocês têm. São informações que muitas vezes são passadas pelos próprios profissionais de saúde para o paciente. Então eu separei algumas aqui que eu escuto bastante, né, dos pacientes me contando que ouviu já, e que certamente vocês vão ter essa lembrança aí de que em algum momento vocês já ouviram esse tipo de coisa. Primeira delas, coluna fora do lugar. Então tem muita gente que fala, minha dor aqui, eu tô com a coluna fora do lugar. Essa é uma expressão aparentemente que não faz mal, né? E muitos profissionais usam isso, velho, meu tratamento eu vou colocar a sua coluna no lugar. Mas na verdade isso não é verdade, tá? Isso não existe, a coluna não vai sair do lugar, ela vai ficar lá do mesmo jeito. Então quando vocês vê essas manobras de manipulação, né, que a gente utiliza na quiropraxia, na osteopatia, não está colocando a coluna no lugar. Não é isso que acontece. O que acontece ali é um efeito neurofisiológico e uma cascata de outras coisas. Mas a sua coluna não está fora do lugar. E quando o profissional faz aquelas manobras de manipulação, está colocando ela no lugar. Essa expressão é usada muitas vezes para facilitar o entendimento do paciente em relação a isso, para não ter que ficar esticando muito a conversa, né? Muitos profissionais sabem que não existe isso, mas mesmo assim eles falam para o paciente, porque o paciente já vem com essa informação muitas vezes. Ele já acredita e fala assim, não, minha coluna está fora do lugar. Aí o profissional fala, então beleza, vamos colocar no lugar aqui. E aí coloca. Só que é uma informação nocebo. Porque imagina só, você acreditar o que vem na sua mente quando você pensa coluna está fora do lugar. Como que eu resolvo uma coluna fora do lugar? Você vai pensar assim, bom, eu preciso colocar ela no lugar. E a maioria das pessoas não sabe colocar a coluna no lugar, entre aspas. Lembrando que isso não existe. Tá certo? E aí você vai ficar sempre dependendo de um profissional para fazer isso para você. E isso não é bom para os tratamentos de dor crônica, você ficar dependente. Então o que a gente preza atualmente para a melhora do paciente com dor lombar é a autonomia do paciente. É o paciente saber o que fazer num quadro de dor lombar para melhorar a situação dele, até ele conseguir, se for necessário, encontrar um profissional para ajudá-lo.
certo? Mas na maioria das vezes a gente vai prezar por essa autonomia. Nem sempre é possível. Às vezes sim você vai ter que ir direto para o profissional. Mas muitas vezes você vai aprender algumas coisas que vão te ajudar a amenizar a situação, a sair da situação, não se preocupar tanto com aquilo que está acontecendo, beleza? Ó, todos que chegaram aí, já pegaram, entraram no bonde andando, digamos assim, isso é boa tarde para vocês, sejam todos bem-vindos, tá? Então eu tô falando aqui agora do primeiro desafio de quem tem dor lombar, né? Que é as informações no sebo. Primeira que eu falei aqui, coluna fora do lugar. Segunda, quando o profissional fala assim para a pessoa, ah não, isso aí é um desgaste que está acontecendo e esse desgaste já está tão grande e aí já está batendo osso com osso. Gente, isso também não acontece não, essa história lá, mesmo que ele ainda te mostra lá na ressonância, né, na radiografia, aqui tá vendo, tá batendo osso com osso. Olha o transtorno que isso traz, uma criação de uma imagem na cabeça do paciente, certo? Essa ideia de, nossa, meu osso está batendo com o osso, então não posso fazer mais nada, não posso pular, não posso correr, etc. Porque se o osso está batendo com o osso, vai piorar cada vez mais, certo? Isso é uma informação nociva, que não ajuda ninguém. Não ajuda, eu não te ajudo eu falando isso para você. Algo que não é verdade ainda, mesmo que se fosse verdade, eu não estaria te ajudando. Então a gente pensa assim, se eu vou falar algo para o paciente, profissional de saúde, ele tem que ter essa consciência. Muitos não têm, mas se eu vou falar algo para o paciente que não vai ajudar em nada na melhora dele, é melhor que eu fique quietinho. Então eu tenho que escolher como profissional muito bem o que está sendo falado, para não prejudicar mais a pessoa que já está ali sofrendo, com dor, cheia de incapacidade, não conseguindo fazer as coisas no seu dia a dia, né? Às vezes, muitas vezes com mudança de comportamento, mudança de humor, tudo por conta de uma dor que vem acompanhando ela. Então eu tenho que escolher muito bem as palavras. Então essa expressão que talvez vocês já ouviram de alguém, ah, não, é porque o osso está batendo com o osso. Isso não é verdade, tá bom? Isso não acontece. Ali na região da coluna, estamos falando de coluna, mas isso serve também muito, acontece muito para quem tem dor no joelho. Ah, tem desgaste no joelho. Se você continuar pulando, vai ficar, é como se fosse um queijo que só está cortando fatia dele aí, ó, e aí vai ficar batendo osso com osso, tá? Isso não é verdade, tá? Tirem essa ideia da cabeça de vocês. Outra coisa muito falada também, a sua dor é por conta da sua postura. Já tem anos já que a gente já mudou essa mentalidade. Os profissionais que estão atualizados sabem que a postura não tem influência nesses quadros de dor lombar, que eu não tenho que ficar lá com o peito estufado, bumbum rebitado o dia inteiro. Isso é mais prejudicial. A nossa coluna gosta de mudança de movimento. Então não tem essa, porque minha dor é porque eu fico sentado errado. Não tem isso, tá? Isso é uma informação nociva também quando o profissional fala isso para você. Que você está sentado errado, você fica uma postura errada e por isso está doendo a sua coluna. Não, a maioria das dores lombares são multifatoriais, é um conjunto de coisas. A gente não pode colocar culpa na postura simplesmente. Ela pode ter uma influência em algumas situações? Pode sim. Mas eu não vou colocar a culpa nela, muito menos vou falar isso para o paciente. Então, para vocês terem uma ideia, tem paciente meu que eu preciso para ele melhorar, que ele fique relaxado. Então o cara, ele já está habituado em ficar sentado assim, ó. Ele senta e já fica forçando essa postura que muita gente falou que o certo é eu sentar assim. Só que isso na verdade está trazendo mais contração muscular na região de abdômen, em região lombar para ele, e isso não ajuda em nada, só prejudica. E aí existem casos que eu falo para a pessoa, olha, eu quero que a partir de hoje você senta assim, ó. E a pessoa fala, de fato, quando eu sento todo relaxadão, que é o, entre aspas, errado, eu não sinto dor. Então existe esse tipo de situação. Então a gente não pode levar ferro e fogo com essa questão, né? Ah, não, é a postura certa, a postura errada. Não existe isso. A melhor postura é a próxima, tá bom? Então se alguém falou isso para você, isso é uma informação nocebo, que a sua postura é a causa da sua dor. Lembrando que nocebo é uma informação que pode prejudicar, é algo que não ajuda, beleza? Mais uma informação, essa dor é uma coisa da sua cabeça, né? Quem nunca ouviu isso? Principalmente as pessoas com dores crônicas, e ouviu isso às vezes de familiar, de pessoas próximas, mas também de profissionais de saúde. Fala, não, você não tem nada, isso aí é coisa da sua cabeça. Gente, toda dor, ela é da cabeça, porque quem define se vai doer ou não é o cérebro, não é o local, certo? Então você tem um corte, você tem um machucado ali, é o cérebro que vai definir se aquele momento é um momento de doer ou não. Então existem N situações que a gente vê na internet, na televisão,
onde a pessoa machuca e ela continua fazendo aquilo ali que ela estava fazendo. E ela não está nem aí, não está doendo na hora. Ela vai sentir lá depois, na hora de parar tudo, certo? Porque o cérebro entendeu que aquele momento não é o momento de sentir dor. Então, um exemplo básico aí para vocês entenderem sobre isso. Então, essa ideia de que a dor é coisa da sua cabeça, entenda o seguinte: a dor é sempre da nossa cabeça. Existem dores que elas vão ser sempre uma mistura de coisas físicas, emocionais, psicossociais, né? Então, assim, ó, pensamento vai influenciar, comportamento, sentimento, tudo isso pode influenciar num quadro de dor. Então, se eu estou numa situação onde a pessoa perdeu o emprego, ela está numa situação financeira ruim, está difícil, está complicado, ela está em conflito familiar, está numa separação com o marido, com a esposa, isso são fatores que vão sim influenciar na dor na coluna dela. Ela vai sentir mais dor lombar por conta dessa situação difícil que ela está vivendo, podemos dizer assim, certo? Então, uma pessoa com o mesmo quadro de dor, só que numa situação ao contrário disso, tá tudo bem na família dela, todas as pessoas com saúde, ela não está preocupada com nada, situação financeira está tudo bem, sabe? Ela vai tender a ter menos dor comparado com essa outra pessoa que está cheia de problema junto, entende? Então, a dor na lombar, sempre vai ser uma mistura de coisas, tanto questão psicológica, emocional, como questões físicas que podem estar interferindo lá. Às vezes, para algumas pessoas, vai ser mais de uma, para outras vai ser mais de outra, certo? Alguns vai ter mais emocional, outras menos. Então, essa é uma coisa que varia. Mas essa coisa de falar com o paciente que a dor é da cabeça dele, não ajuda em nada. É uma informação nocebo. É uma informação que prejudica. Porque a pessoa, pensa bem, a pessoa fica louca, fala, bom, então não tem nada na minha coluna, então é coisa da minha cabeça. Mas é para todo mundo, sabe? Então, só que na hora que o profissional fala isso, ele não explica desse jeito que eu estou explicando aqui para vocês, a pessoa sai do consultório meio perdida. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que procurar um psiquiatra, eu tenho que procurar um psicólogo? Como que é isso? Dor da minha cabeça, né? Então, ouvir isso de um profissional da saúde é muito prejudicial, não ajuda em nada, tá? Outra que eu coloquei aqui para vocês: quem tem hérnia de disco não pode pular, não pode fazer exercício, porque senão a hérnia estoura. Isso também não é verdade, sabe? Quem tem hérnia de disco pode fazer sim, pode pular, pode fazer essas coisas, que a hérnia não tem essa de hérnia estourar não. Muitas pessoas com hérnia de disco recebem essa informação. Você nunca mais pode fazer tal coisa, tal atividade, hein? Não corra, não pule, não sei o que. Cheio de proibição. Sendo que na verdade eu tinha que estar incentivando essa pessoa a se movimentar mais, a fazer mais coisas. E assim que ela sair da crise, ter uma atividade física de impacto e constante ali na vida dela. Então eu preciso que essa pessoa vá para a atividade para ela melhorar. Eu não posso falar com ela para nunca mais vai fazer A, B, C ou D por conta de uma hérnia de disco. Isso não existe. Isso é uma informação nocebo, prejudicial para as pessoas, beleza? Então isso vai gerar muitos impactos nos outros itens que nós vamos falar daqui a pouco, beleza? Lembrando aí para vocês, quem tiver até o final da live vai ter um presente aí, tá? Eu provavelmente no finalzinho eu vou falar aqui para vocês, daqui a pouco. Mais uma informação: quem tem dor tem que fazer repouso. Também essa é informação nocebo. A gente sabe que o repouso ele é mais prejudicial do que você se movimentar. Então, há situações de crise de dor onde você não vai conseguir fazer muita coisa mesmo. Mas aí, ficar de repouso 24 horas só vai prejudicar mais. Então, você precisa de mexer um pouco, fazer algumas coisas, caminhar para lá e para cá, doeu, senta, doeu, descansa, levanta de novo e vai. Porque quanto mais tempo você vai ficar de repouso, mais difícil vai ser a sua recuperação. Então, o repouso não ajuda. E aí, muitos profissionais falam isso para as pessoas. É uma informação também chamada o quê? Informação nocebo. E aí uma última coisa que eu coloquei aqui só faça atividade física sem impacto. Aí o profissional vai para a pessoa e fala assim: olha, a partir de agora você vai fazer exercício, mas você vai fazer só hidroginástica. Eles passam muito hidroginástica para a pessoa, porque aí não tem impacto. Hidroginástica é uma atividade física boa? Também, mas eu limitar a pessoa que ela só pode fazer hidroginástica é demais, é uma informação nocebo. Sendo que a pessoa vai ficar preocupada e às vezes ela gostaria de fazer uma outra coisa, gostaria de fazer uma corrida, uma caminhada mais intensa, fazer uma musculação, uma coisa assim, e ela não vai porque foi falado para ela que ela só pode fazer hidroginástica. Isso não é verdade, gente.
independente de seu problema de coluna, o exercício ele vai te ajudar, seja ele qual for, certo? Só que há momentos certos de você fazer cada coisa. Não é numa crise de dor você sai fazendo exercício igual maluco. Não é assim. Mas o exercício, no geral, qualquer um vai te ajudar. Seja hidroginástica, crossfit, pilates, musculação, bicicleta, luta, não importa. O importante é que você esteja ativo dentro de qualquer quadro de dor na coluna. Quanto mais ativo você tiver, menor é a probabilidade de você ter uma nova crise. Isso é o que a gente sabe atualmente, beleza? Então essas são algumas informações aí que eu escuto, né, dos pacientes dizendo para mim no dia a dia, que já ouviram de alguns profissionais falar que a coluna, uma que eu escuto também bastante, a sua coluna é de uma pessoa de 80 anos. Pô, aí fala isso para uma pessoa de 30, 40, a pessoa fica como? Como é que fica a cabeça? Pô, então imagina, se eu tenho 30, alguém fala para mim assim, Felipe, sua coluna é uma coluna de 80 anos, e só me fala isso, eu não sei mais nada. A pessoa olha para minha radiografia, para a ressonância e fala assim, sua coluna é de 80 anos. Aí eu já vou imaginar assim, bom, se eu tenho 30 e minha coluna é de 80 anos, imagina quando eu tiver 50, 60. Eu já estou enrolado agora, imagina depois, né? Ou seja, é uma informação que não me ajuda em nada. Para que vai falar isso para o paciente? Sendo que não faz sentido nenhum, não vai ajudar em nada, não agrega em nada. Então, e aí eu vou colocar um detalhe dentro disso que é legal vocês entenderem. A maior prevalência de dor lombar, em questão de faixa etária, é entre 40 e 60 anos, certo? Normalmente a partir dos 30 já começa a aumentar. O pico é entre 40 e 60 anos, que é onde eu tenho, por exemplo, a maior parte dos meus pacientes vão estar encaixados nessa idade. Tem abaixo de 40? Tem. Tem gente de 20 com dor? Tem. Tem adolescente com dor? Tem. Mas não é a maior prevalência. Depois dos 60, também tem dor lombar? Também tem. 60, 70, 80, porém vai caindo. Então é um gráfico onde ele vai subindo, entre 40 e 60 ele fica lá em cima e depois ele vem caindo. Então não quer dizer que quanto mais velho eu fico, pior é a situação da minha coluna. Em se tratando de envelhecimento dela, aí tudo bem, ela vai envelhecer mesmo assim como externamente a gente envelhece. E aí muitas coisas vão surgir quando você fizer um exame de imagem, né? Desgaste, bico de papagaio, espondilose, hérnia de disco, com a avançada da idade pode surgir. Agora isso não significa que o surgimento dessas coisas vão te trazer dor, certo? Então esse não é o caminho que vocês têm que seguir, de acreditar que o fato de a sua coluna ter várias coisas que apareceram no exame de imagem significa que mais dor você vai ter, tá? Então tira essa informação nociva da sua cabeça, de achar que a coluna de 80 anos, que o professor não me falou, então eu estou enrolado depois, não tem nada a ver uma coisa com a outra, informação nociva. Então essa é a primeira grande dificuldade aí que eu vejo das pessoas. A segunda delas, até que antes de eu falar a segunda aqui, o que eu falei até aqui, fez sentido para vocês? Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Enquanto eu tomo água aí, diz aí para mim se vocês já ouviram. Já vi que algumas pessoas comentaram aí, que já tem essa questão de ter ouvido essas falas aí. Eu escuto bastante os pacientes me contar isso no dia a dia. Aí, ó. Eu falava que com dor só podia fazer choquinho. Então, infelizmente isso não dá, né? Isso aí é uma coisa também que é nocebo. Quando você vai no tratamento fisioterapêutico para resolver sua dor, e aí o profissional fala assim com você, olha, nós vamos começar só com um choquinho, aí o exercício vai entrar lá na frente, mais para frente, aí faz 10 sessões só de choquinho, aí depois as outras 10 vai começar com um exercício, e muitas vezes um exercício que é ineficaz, não tem nada a ver, alongamento, não sei o que. Então não é bem isso não. O tratamento de dor na coluna, no primeiro dia já tem exercício, já o tratamento certo. Você já vai aprender alguma coisa que vai te ajudar de alguma forma, certo? Então vou colocar isso em mente aí. Então vamos lá para a segunda grande dificuldade aí de quem tem dor lombar crônica. É o exame de imagem precoce. Então o que acontece? Acontece bastante da pessoa ter a dor, ela vai buscar normalmente o ortopedista, ela vai no pronto-socorro, e é muito comum, principalmente em planos de saúde, que esse profissional vai pedir um exame de imagem para ver o que está acontecendo. Na maioria das vezes a ressonância, podendo ser também uma radiografia, uma tomografia, alguma coisa assim, mas na maioria das vezes a ressonância. Só que é o seguinte, gente, isso é um desafio. Por quê? Porque quando você faz uma ressonância precocemente, sem a necessidade, que é o que acontece na maioria das vezes,
Você pega aquele resultado e aí você olha lá e aparece alguns nomes que você nunca viu na vida. Você começa a ler aquilo ali, né? Não, é difícil alguém que vai pegar um exame que fez e antes de levar para o médico não vai abrir, não vai ler nada. A maioria das pessoas vão ter a curiosidade de abrir para ver o que está escrito ali. E aí você não entende nada daqueles nomes ali, você vai buscar lá no Google. E aí você começa a ler algumas coisas lá no Google. Isso traz o que para a maioria das pessoas? Traz um aumento de ansiedade, porque ela vai ler coisas aqui não é verdade para o caso dela, mas que ela vai entender que sim. Isso vai trazer aumento de medo, isso vai trazer vai trazer evitação, vai trazer dúvida. Então, por exemplo, digamos que você viu lá que você tem uma protrusão discal. Aí você fala, bom, protrusão discal, o que é isso, né? Nunca vi esse nome na minha vida. Aí você vai lá, pesquisa no Google, encontra lá as informações sobre protrusão discal, você entendeu que aquilo é uma hérnia de disco, que é uma hérnia protusa. E aí você começa a pesquisar sobre hérnia de disco, e aí você encontra várias informações falsas sobre hérnia de disco, que tem muito por aí, sabe? Infelizmente. E aí dizendo assim, ó, você não pode pular, você não pode correr, você não pode andar, você não pode fazer nada. Agora você tem hérnia de disco, tem que fazer só resolve com cirurgia. Isso nada é verdade, certo? Como eu já falei para vocês anteriormente, sobre algum desses pontos. Então, isso vai te trazer o que? Medo, evitação, dúvida. Você vai ficar, pô, não vou fazer isso não, vai que a minha hérnia estoura aqui, eu vi lá na internet e tal. E aí você vai no profissional, você vai no médico, você volta no médico para levar o exame, e ele não vai te explicar. Lógico que não é 100%, não estou generalizando aqui, tá? Tem ótimos médicos que vão explicar isso para a pessoa detalhadamente. Mas existem profissionais que não vão explicar, e vão simplesmente falar, não, você tem a hérnia de disco aqui, toma esse remédio aqui, faz 10 sessões de fisioterapia lá, se não resolver é cirurgia. Pô, a cabeça da pessoa vai ficar como com isso? Certo? Isso tudo por conta de um exame de imagem que foi feito precocemente. E na maioria dos casos, essa hérnia de disco que apareceu lá, nesse exemplo nosso, ela não vai ter uma ligação direta com a dor que a pessoa sente. Entende? A dor é devido a outros motivos que não foram avaliados clinicamente, e sim através do exame de imagem, que não vão aparecer no exame de imagem e que vai levar a pessoa a ter feito um exame precocemente, antes da hora, e vai trazer essa série de transtornos para a cabeça dela. Várias preocupações, medo, evitações, cinesiofobia, medo de movimento, e ela vai ficar perdida ali, sem saber o que fazer. E muitas vezes vai para outro profissional e toma outro remédio e começa a andar nesse ciclo, né? Vai para um, vai para outro, que nós vamos conversar daqui a pouco. Então, e dentro disso também tem uma outra coisa, que é a pessoa ficar presa àquele diagnóstico. Então a pessoa entendeu que ela tem uma protrusão discal, ela abraça aquele diagnóstico e fala, agora esse aqui é meu e ninguém me tira. E ninguém tira isso dela. E ela fica falando, não, eu tenho hérnia de disco, eu tenho protrusão discal, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. A pessoa se prende ao diagnóstico e acha que a vida dela é pautada naquele diagnóstico ali agora. A partir de agora, minha vida é baseada nessa hérnia que eu tenho. E aí começa uma série de mudanças. Isso vai só, a qualidade de vida vai só para baixo, só caindo. Então, ou seja, não ajuda em nada você se prender a um diagnóstico que muitas das vezes é falso. Que apareceu lá no exame, mas não necessariamente está ligado à dor que você sente. Entende? Então é preciso vocês terem essa consciência de, bom, meu exame, principalmente para quem não fez ainda, ou está nesse momento, vai fazer uma ressonância, vai fazer alguma coisa, não se apegue àquilo que está escrito lá. Porque na maioria das vezes não vai ter uma relação direta e única com a sua dor. A dor na lombar, ela é multifatorial na maioria das vezes. Então vai ter uma série de influências. Tem influência mecânica ali da sua coluna? Tem. Mas também vai ter influência de sono, de ansiedade, de estresse, certo? Algumas coisas do seu estilo de vida. Se você fuma, se você não fuma, se você bebe, se você não bebe, da alimentação que você faz. Tudo isso pode estar influenciando no quadro da sua dor. Então eu não posso olhar só para o seu exame e achar que está certo. E aquilo ali. Eu tenho que olhar para a pessoa que está aí na minha frente. E avaliar a pessoa clinicamente. Não apenas o exame. O exame é complementar. É um extra que a gente tem ali que pode ajudar ou não. Mas ele não pode ser a base do seu tratamento, certo? Então, para vocês que fizeram o exame de imagem precocemente, o que eu chamo de precocemente? Toda ressonância que ela é feita antes de 6 semanas, do mínimo 6 semanas de tratamento certo, sem ter tido melhora, ela é uma ressonância precoce. Então, não deveria o profissional pedir uma ressonância no primeiro encontro.
E vocês, como paciente, têm muita culpa nesse cartório aí. Por quê? Muitas vezes eu tenho colegas médicos que falam assim: Felipe, mas se a gente não pede a ressonância, o paciente acha que a gente está sendo ruim, está sendo um mau profissional com ele, porque ele deveria pedir a ressonância para poder ver o que ele tem. Certo? Aí o médico, por facilitar a vida dele, fala: pede a ressonância aí. Só que isso vai te trazer muito mais prejuízo. Certo? Então não fique cobrando quando você for no médico, que ele tem que pedir a ressonância no primeiro e no segundo encontro. Você tem que ter feito pelo menos aí 6 semanas de tratamento, ou que tenha alguma desconfiança de alguma bandeira vermelha, de uma red flag que a gente chama. Aí sim ele deve pedir logo no começo. Mas se ele não está desconfiando de nenhum perigo, um câncer, um tumor, uma mielopatia, um trauma, alguma coisa desse jeito, então não tem por que ele pedir uma ressonância. Certo? Então cabe muito também ao profissional ter essa consciência para não ficar cobrando do médico, né? Que tem que pedir a ressonância. Não, calma, vamos botar aí, menos de 1% dos casos é algo grave, gente, de dor lombar. Menos de 1%. Então é muita gente para chegar num quadro grave. Então às vezes passa ano aí que eu atendo e nunca encontro um quadro grave. Atendendo às vezes 1000 pessoas por ano aí e não aparece ninguém com um quadro grave. Desses aí que precisa de fato fazer alguma coisa, intervenção cirúrgica, mandar encaminhar para o médico, sabe? Às vezes aparece um no ano, 2 no máximo. Então, ou seja, é muito raro de acontecer. Então não se assustem quando o profissional não te pede uma ressonância no começo, porque ele está fazendo um bem para você. Se ele não está desconfiando de nada, não tem por que ele pedir, beleza? Tem alguns estudos que eu coloquei aqui que mostraram para a gente que quando você faz a ressonância antes desse tempo, uma ressonância precocemente, as pessoas que fazem teve um aumento no tempo de tratamento, ou seja, o tratamento dela demorou mais tempo para resolver aquela situação e teve uma maior prevalência de cirurgia também. Então, pessoas que fazem ressonância precocemente, ela aumenta a chance aí de você fazer uma cirurgia e do seu tratamento durar mais tempo. Ó, tô com um grande amigo aqui, meu amigo Kellerman, Dr. Keller, que a gente fez uma live semana passada. O Keller tá até comentando, ó, enquanto aqui parece uma mielopatia cervical. É isso aí, Keller. Lembro do caso que você comentou lá no nosso grupo essa semana. Então, mas é isso. Então vocês têm que ter muito cuidado em relação a essa questão de querer fazer exame de imagem precocemente, tá? Porque isso não vai ajudar vocês. Na verdade, vai mais atrapalhar do que ajudar. E aí vamos para o nosso terceiro grande desafio, né? A terceira grande dificuldade aí que as pessoas com dor lombar sentem, que vem justamente como um somatório dos dois primeiros que eu falei com vocês. Lembrando que o primeiro são informações nocebo, são informações prejudiciais, que na maioria das vezes não são verdades, junto com o exame de imagem precoce. Isso vai levar ao quê? Ó, antes de eu falar esse terceiro ponto, me diga isso que eu estou falando aqui faz sentido ou não para vocês. Lembrando que quem tiver pergunta, clica na interrogaçãozinha aí que depois eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Ó, então você soma informação nocebo mais exame de imagem precoce, a gente vai ter uma coisa chamada excesso de diagnósticos, overdiagnosis no inglês, que é muito comum os estudos mostrarem pra gente. Então tô vendo a turma falar aí que faz sentido, ó. Esse excesso de diagnóstico vem justamente por conta disso, essas informações nocebo, informações erradas que são passadas para as pessoas com dor lombar e o exame de imagem precoce, porque aí você vai criar histórias ali de coisas que não são, na verdade, e vai no profissional, ele vai começar com uma intervenção de tratamento que pode ser que não te melhore, e aí você começa a pular de profissional para profissional. Então você fala, eu não acreditei muito nesse médico, esse remédio que ele me deu não fez efeito, eu vou em outro. Aí você vai em outro. Aí, às vezes, esse outro vai falar uma outra coisa. Ele vai te pedir um outro exame. E vai falar uma outra coisa. Aí você não agrada daquilo ali. Você vai em outro, vai no terceiro. Aí você vai no outro. Aí nisso você está fazendo fisioterapia com um certo profissional que não te convenceu, você não se sentiu melhor, ele não te deu um prognóstico, uma previsibilidade da sua melhora, e você não está melhorando, você vai buscar outro. E aí você começa a rodar.
vai no ortopedista, vai no neurologista, vai no reumatologista, e vai no outro fisioterapeuta, e vai no outro fisioterapeuta que trabalha com não sei o que, vai no outro que trabalha com não sei o que, e fica rodando, certo? Então você começa a ter um excesso de diagnóstico e começa a ter um excesso de tratamento. E isso é um desafio muito grande, porque quanto mais isso vai acontecendo, mais difícil vai ficando para você resolver o seu problema. Então, às vezes, por exemplo, eu recebo pacientes que vão dizer assim: ah, Felipe, eu já estou fazendo um tratamento com outro fisioterapeuta aqui, mas eu queria saber a sua opinião. Eu falo: tudo bem, vamos fazer a primeira consulta. Eu faço a primeira consulta, dou minha opinião e vou oferecer um tratamento para a pessoa. Só que, falo: olha, se você for tratar comigo, você vai ter que sair do outro profissional. Não dá para você tratar comigo e com o outro achando que quanto mais melhor. Isso não vai te ajudar em nada. Na verdade, só vai atrapalhar. Porque a linha de raciocínio pode ser diferente. Então, quando eu estou dando um passo para cá, o outro está dando um passo para lá. E aí você não sai do lugar. Então, você vai ter que escolher. Ou você trata comigo, na minha linha de raciocínio aqui, ou você vai no outro continua com o outro fisioterapeuta que você está tratando. Certo? Porque eu não sei o que ele visualizou, o que ele está tentando. Qual que é o objetivo dele, como é que é. Certo? Então, não ache que quanto mais você ir, melhor não. Você tem que entender qual é o melhor profissional para você, escolher esse profissional, acreditar nele, de preferência alguém que te dê uma previsibilidade, uma base para você seguir em frente. Senão não adianta. Você vai ficar rodando de profissional em profissional. Vai no A, vai no B, vai no C, vai no médico tal. Ah, fulano de tal falou que o médico tal é bom, vai nele. Aí te dá outro remédio, aí vai no Beltrano, que o Beltrano falou que sei quem é bom. E ele te dá outro remédio, e aí vai. E pede mais ressonância, e faz mais exame, e aquilo vai. E aí onde você vai chegar? Lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Entende? Então, muito cuidado com essa questão de ficar trocando de profissionais, de ficar indo em vários profissionais, porque isso vai trazer esse excesso de diagnóstico, você vai ficar cada vez mais preocupado com esses excessos de informações, e isso vai levar a um excesso de tratamento. E muitas vezes, o que acontece? Esses tratamentos são ineficazes, são tratamentos que não têm uma comprovação científica que funcione. Eles vão funcionar de forma placebo para algumas pessoas, mas para muitas não. E aí o que vai acontecer? Você vai continuar no mesmo barco sem a melhora que você gostaria de ter. Então é importante você ter isso em mente. Essa busca de profissionais que trabalhem baseado em evidência, que saibam, que tem ali depoimentos expostos de pessoas que eles estão ajudando, para facilitar você encontrar um bom profissional para te ajudar. E aí, ó, já vou engatar aqui em alguns pontos extras desses 3 grandes desafios, né, que eu considero aí que todos vocês com dor lombar têm ou vão ter, que é encontrar bons profissionais. Isso é um desafio também, sabe? Eu sei que não é fácil. Não é todo mundo que vai encontrar um fisioterapeuta que saiba exatamente o que está fazendo, trabalho baseado em evidência, sabe? Que tem as informações mais atuais sobre dor lombar. Não é a maioria, infelizmente. Então, encontrar bons profissionais é uma dificuldade que a maioria das pessoas com dor lombar vai ter, né? Então, são poucos aí, por exemplo, aqui na minha cidade mesmo, cara. Acho que tem um, se não me engano, além de mim, que trabalha nessa linha de raciocínio. No máximo 2, que eu estou me lembrando aqui agora, mas não tem mais. Então, ou seja, sendo que a gente tem aqui mais, sei lá, de 200 fisioterapeutas na cidade. Então, é difícil encontrar bons profissionais. Na sua cidade também vai ser a mesma coisa. Talvez você vai encontrar um bom fisioterapeuta aí. Talvez nenhum. Porém, hoje a gente tem a facilidade das consultas online. Então, você não precisa de ficar preso na sua cidade. Você pode, a partir do momento que você encontrou um bom profissional na internet, ele trabalha de forma online, você confia, você viu os depoimentos, você pode fazer uma consulta online, né? E aí você vai ter mais possibilidades, você não vai ficar preso simplesmente ao profissional que está na sua cidade. Porque existem cidades muito pequenas onde não vai ter fisioterapeutas atualizados dessa forma, que entendem sobre dor lombar, sobre dor crônica, sobre dor de forma geral, mas das formas mais atualizadas, certo? Então, não se prenda a essa questão de ser só na sua cidade. Outro detalhe aqui também que eu coloquei é a condição financeira para um bom tratamento, né? Essa vai ser uma dificuldade também. Muitas pessoas não vão ter condição de seguir um tratamento com um bom profissional, porque é caro na maioria das vezes. De fato. Agora, caro e barato é relativo também, né? É você ter prioridades, entender o que vale a pena para mim agora.
é eu gastar menos e continuar com essa dor que está me incapacitando, que está me impossibilitando de fazer as coisas que eu gosto, que está tirando meu lazer, que está tirando qualidade de vida, que está tirando minha saúde, ou eu fazer um esforcinho, investir um dinheiro aqui num tratamento que vai resolver esse problema, e vai me dar mais qualidade de vida, mais saúde, me trazer de volta para minhas atividades que eu tanto gosto. É uma questão de prioridade. Muita gente às vezes prefere escolher o mais barato e se manter acreditando que ele vai ajudar também e manter ali, tá tudo bem, é a escolha de cada um, não tem nada de errado. Mas esse é um desafio também, das pessoas ter uma boa condição para fazer um bom tratamento sem se preocupar financeiramente. Muitas pessoas vão fazer apertado, eu tenho consciência disso, que vão ter que fazer, pegar o dinheirinho suado dela ali e investir num tratamento, acreditando que aquilo vai ajudar ela. Então eu tenho que ter consciência como profissional disso também. Entender que as pessoas não estão ali de brincadeira, né? O investimento é alto e ela precisa de fato trazer aquela melhora. Mas muita gente vai investir dinheiro em coisas que não funcionam. Aí vai fazer lá uma ozonioterapia, sei lá quanto que paga, R$2.000, R$3.000, sendo que a ozonioterapia não tem eficácia nenhuma para tratamento de dor lombar. Não tem comprovação científica nenhuma. Só que o vendedor lá falou isso para ela e ela acreditou e está indo. É uma sacanagem isso. Entende? Então fiquem atentos também em relação a esses tratamentos que vocês buscam, principalmente tratamento que se diz milagroso, que não tem efeito colateral, que já fala, resolve tudo numa consulta, numa sessão. Cuidado com isso aí, que às vezes você vai acreditar e achar que vai pegar o seu dinheiro suado e investir naquilo ali e não vai ser bem essa a resposta, né? E aí vai ficar ruim, né? De qualquer maneira. E mais um ponto extra também, que é um desafio para quem tem dor lombar, é a luta contra o sistema, né? É você, enquanto eu estou aqui falando sobre coisas atualizadas sobre dor lombar, né? Enquanto o Kellerman, que é meu colega que está aí, que fala também, a Emily, o Pablo, são pessoas que estão passando aqui pela live, que eu já vi o nomezinho passando aí, falam também coisas desse jeito. O Caio, né? Que é o nosso professor, pô, tem milhares de outros falando o contrário disso, falando exatamente essas informações nocebo que não vão te ajudar em nada. Então, para que não adianta eu ficar falando aqui, não tem sentido nenhum falar informações que não vão te ajudar em nada. E muitos desses profissionais falam porque não sabem mesmo. Eles acreditam que o osso bate com o osso, que quem tem hernia não pode pular, não pode correr. Eles acreditam que a coluna sai fora do lugar por falta de informação atualizada. E aí eles estão divulgando isso na internet. Só que quem tem uma grande chance de sofrer com isso é o pobre coitado do paciente, que está ali com dor, desesperado para resolver esse problema, e muitas vezes vai cair em conta do vigário, vai cair nessas coisas aí, né, que não ajudam. Então eu tenho aqui uma responsabilidade muito grande em divulgar esse tipo de informação com vocês. Por isso que uma das coisas que está me motivando a fazer essa live toda semana é justamente porque eu vejo que tem muita informação errada sendo passada. Igual umas 2 semanas atrás saiu no jornal, se não me engano, Estadão, lá de São Paulo, fala uma matéria com um médico ortopedista dizendo que quem tem acima de 40 anos não deveria correr, não deveria pular, sei lá o que, por conta do joelho. Isso não é verdade, cara. É um profissional desatualizado que o jornal pegou lá a referência dele e ele fez essa matéria e soltou. Só que olha o alcance de um jornal como o Jornal Estadão. Quantas pessoas não vão ler aquela matéria e vão de fato acreditar? E pessoas acima de 40 anos que vão ver, então correr é perigoso para mim. E que ela gosta de correr, ela vai parar de correr. Isso é muito prejudicial, não dá. Nesse dia eu fiz até um vídeo lá pro meu canal do YouTube falando sobre isso, porque não tem nada a ver. Se você tem 40, 50, 60, você pode sim correr, pode sim e deve fazer atividade. Não tem essa de correr, gera impacto, vai prejudicar o meu joelho, que tem osso batendo com osso por conta de desgaste, por conta de condropatia. Tem N pessoas com condropatia lá no joelho que não sentem nada. E, nossa, perda a conta de quantos estudos mostram isso pra gente, sabe? Então, cuidado aí com essas informações que vocês encontram por aí. E aí é uma luta contra o sistema, né? Você lutar contra essas informações que você muitas vezes não sabe. Olha lá, o Kenan já falou que correu hoje e o juiz dele agradece, já tem 41 anos. Muito bem, Kenan. Aí, ó, a Fátima está dizendo que vai fazer tratamento comigo. Muito obrigado, Fátima, pelo apoio aí.
Ó, então nós falamos aqui sobre as 3 grandes dificuldades sobre quem tem dor lombar. E tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. O que vocês estão perguntando aqui? Ver que eu posso ajudar vocês. Então disse assim, ó, machuquei a lombar fazendo levantamento de peso na academia. Tomei Dispropan para aliviar. Fiz certo. Completando a pergunta, tenho ido à academia para fazer alongamentos e alguns exercícios de leve. Qual é a diferença? Dispropan e Voltaren. Ó, em relação à diferença de medicamentos, Tom, eu não sou o melhor profissional para te dizer isso, tá? Porque quem estuda e dedica o seu tempo em relação a medicamento é o médico e não o fisioterapeuta, certo? Então eu não tenho conhecimento para te dizer, ó, esse medicamento é melhor do que o outro, esse aqui você deve tomar, toma mais, toma menos, certo? Eu brinco com meus pacientes aqui que eu trabalho com 2 remédios, um é água e o outro é exercício. É esses 2 que eu vou indicar para os meus pacientes. Em relação ao que ele vai tomar e deixar de tomar, é o médico que vai decidir isso junto com ele, certo? Então eu não consigo te ajudar nessa pergunta. Agora, para as primeiras que você colocou aí, que é você machucou a lombar fazendo levantamento de peso na academia. Bom, considera o seguinte, cara. Muito provavelmente, esse dia que você sentiu lá na academia, não foi o dia exato que o problema ocorreu. E você, digamos que você não tinha nada e nesse dia você fez o exercício, bum, machucou. Essa palavra é uma palavra nocebo também. Não é legal você usar esse tipo de palavra, tá? Tô com a coluna machucada, porque isso raramente acontece. E principalmente se você tá fazendo, já conseguiu, tá voltando para academia, fazendo algumas coisas, quer dizer que não tem uma ferida aberta, não tem um machucado lá, certo? Então, porque se tivesse você não ia conseguir fazer, porque imagina uma ferida aberta, um machucado, quanto mais você mexe, cutuca ali, pior vai ficando. Então se você está conseguindo fazer suas coisas, é sinal que não tem nada nenhum machucado lá. O que aconteceu provavelmente com você, que é o mais comum, é que imagina um balde com água e tá só pingando água ali, pingando, esse balde vai enchendo, certo? Então digamos que uma rigidez estava sendo instalada na sua coluna por N motivos, e aí ela só vai aumentando, e aí um dia cai aquela última gotinha no balde que faz o balde transbordar. E aí é o dia que você sente. E aí a pessoa vai vincular aquela situação onde ela sentiu com a causa da dor dela. Mas isso não necessariamente é uma verdade, tá? Esse foi apenas um episódio que foi a última gotinha no balde que fez o balde transbordar. Poderia ter sido você pegando uma sacola, poderia ter sido você botando uma mochila nas costas, pegando uma bolsa no chão, sabe? Qualquer coisa que fez desencadear a partir daquele momento e você fez essa ligação. Mas não considera que foi o levantamento de peso, né, que fez de fato você sentir a sua dor aí. E se você é uma pessoa aparentemente ativa, né, porque você já machucou logo na academia, já está fazendo algumas coisas, algum exercício, esse é o caminho mesmo, continue, certo? Imagina sempre assim, prestando atenção como que você se sente depois que você faz o exercício. Você sente bem? Continua fazendo, cara. Ah, Felipe, eu sinto que piora a minha dor aqui, fica pior depois, demora para melhorar. Então é sinal que ela não está pronta para aquele exercício ainda. E aí você vai fazer outros que você se sentem bem, até ela estiver pronta. E aí você pode buscar um fisioterapeuta para te ajudar a passar por esse processo mais facilmente, certo? Do que você lidando sozinho. Mas muitas vezes, se você não teve nenhuma crise, por exemplo, essa é a primeira vez que você está tendo, normalmente de 6 a 8 semanas aí depois, você vai estar bem, você vai estar voltando, já está fazendo as suas coisas normalmente, sem tratar de forma nenhuma. O profissional vai te ajudar nesse processo, né? E para sua dor não se tornar crônica, porque às vezes passa esse tempo e a dor permanece crônica. E aí a coisa pode bagunçar um pouquinho também. Tudo bem, o que o Kevin está falando aqui? Ó? O Kevin está respondendo algumas pessoas aí. Obrigado, Kevin. Valeu, irmão. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Entendido aí, Tom? Acho que sim, né? Qualquer coisa você manda aí de novo. A Verônica perguntou: a dor no quadril está melhorando após a troca de cadeira em que eu trabalho. Sou manicure. Começando a ter alívio de dores na lombar com o pilates. Muito bom. Isso aí, Verônica. Essa questão da troca de cadeira pode ter uma relação, tá? Mas pode ser simplesmente que a sua dor já ia melhorar devido à história natural dela. Às vezes acontece isso, tem uma história natural de evolução da dor, e aí a pessoa vai e não consegue. Acha que eu troquei a cadeira e a minha dor já ia melhorar de qualquer jeito. E ela vai e acha que a cadeira que fez a diferença.
Pode ter sido? Pode, mas pode ter sido a história natural também, que normalmente iria melhorar, e aí você faz essa ligação. Mas a cadeira, ela em algumas situações, para pessoa que trabalha muito tempo sentado, né, igual você, no seu caso é manicure, pode fazer diferença sim, tá? Inclusive, esses dias eu estava percebendo, essa cadeira minha aqui do consultório, eu não fico bem com ela, sentado o tempo todo. Lá na minha casa, eu tenho na cozinha lá uma cadeira que é um pouco maior da mesa lá, e ela não tem encosto, ela tem um encosto pequenininho assim, tipo um tamburetezinho um pouco maior. E esses dias eu fiquei sentado lá mexendo no computador na mesa, sentado nessa cadeira, e aí o que começou a acontecer? Eu comecei a sentir minha lombar ali, sendo que tá tudo bem com a minha lombar, só que ficar sentado algumas horas naquela cadeira fez ela se manifestar. E aí beleza, eu troquei, saí da cadeira, comecei a movimentar, já a dor passou. Então em algumas situações pode influenciar sim, beleza? Mas pode ter sido a sua história natural. Eu acho que acabou as perguntas aqui, né? Ó, então todo mundo que está presente aí até agora, eu vou encerrar essa live. Obrigado vocês. Eu falei no começo da live que eu ia dar um presente para vocês aqui, ó. Então, para quem está aqui na live e tem interesse de fazer uma consulta comigo, eu vou dar 10% de desconto no valor da minha consulta, para a primeira consulta, tá bom? Então, quem está aqui e tem interesse em fazer uma consulta, a primeira consulta, não vale para quem já é paciente, me manda uma mensagem para a gente combinar em relação a isso. Aí vai ter 10% de desconto. Aí você vai ter que mandar a senha. Estava na live. Então isso só vai, vou deixar isso valendo só de hoje para amanhã, 24 horas, certo? Então a partir de amanhã não vale mais. Aí você assistiu até o final, então você vai receber esse presente, beleza? Ó, acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui, alguma coisa. Deixa eu ver, tem uma pedida aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que as perguntas que vocês fizeram aí no chat aí, o meu amigo Kellerman já respondeu vocês aí, né? Beleza, pessoal. Vou encerrar por aqui que eu vou lá almoçar, que tem algumas coisas para fazer hoje. Um grande abraço para vocês, bom feriado, boa tarde aí, boa sexta. Fica com Deus. Beijo no coração. Valeu.